Eu chamo agora o Renato Meirelles para falar sobre economia criativa e consumo neste cenário. O Renato Meirelles é presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva e membro do Conselho de Professores do IBMEC. Comunicólogo e escritor, foi fundador e presidente do Data Favela e do Data Popular, e em 2012 fez parte da comissão que estudou a nova classe média brasileira, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Renato, seja muito bem-vindo, é com você. Muito obrigado, Rosângela, é um prazer estar com tanta gente boa, tanta gente bacana, dividindo um pouco os estudos que o Instituto Locomotivo e o Data Favela têm feito sobre a questão da desigualdade no Brasil. E é muito difícil começar a falar sobre desigualdade sem reconhecer o lugar que eu falo sobre desigualdade. Eu sou homem de 42 anos, paulistano, terceira geração de universitário da minha família, branco. E pelo simples fato de ser branco, eu ganho mais de 30% a mais do que um homem negro de 42 anos, paulistano, com curso superior. Eu ganho 62% a mais do que uma mulher negra de 42 anos com curso superior, que nasceu em São Paulo. Eu estou dizendo isso porque talvez um dos primeiros e maiores obstáculos para o combate à desigualdade seja reconhecer que ela existe e que ela não tem nada a ver com meritocracia. Talvez um dos maiores vilões para um debate sério sobre como corrigir as desigualdades históricas no nosso país passe por entender que aquelas pessoas que de fato defendem a meritocracia como um valor têm que ter muito claro que ela só existe quando todos partem do mesmo lugar. Se nessa corrida de 100 metros alguém largou 50 metros na frente, ele não ganhou a corrida porque ele teve mais mérito. É só porque ele queimou a largada. E quando isso fica claro, transparente, óbvio, fica claro que somente com a geração de oportunidades nós vamos conseguir combater a desigualdade no Brasil. Focando no que de fato interessa e não focando no que poderia ser um discurso ou uma narrativa. Eu gosto de dizer que, sobre essa questão da meritocracia, colocar o meu próprio exemplo para isso, porque deixa muito claro que quem não tem condições iguais tem esforços diferentes para chegar no mesmo lugar. Eu digo isso porque eu tenho o privilégio de ter como um grande amigo, escritor comigo do livro Um País Chamado Favela, sócio no Data Favela, que é o Celso Ataíde, que é o fundador da Central Única das Favelas, meu padrinho de casamento, meu irmão. E eu fico pensando, tudo que esse cara construiu e está fazendo durante o projeto da pandemia, para um cara que literalmente morar na favela foi o upgrade social para ele, porque antes ele morava na rua. Então eu fico imaginando se as pessoas tivessem tido a oportunidade que eu tive, aonde poderia existir. E a pandemia deixa isso muito mais óbvio do que em outros momentos. A primeira fake news que os estudos do Instituto Locomotivo e do Data Favela conseguiram mostrar ou desmontar é que esse vírus era um vírus democrático, que o vírus do coronavírus atingia de formas iguais pobres e ricos, brancos ou negros, homens ou mulheres, durante a pandemia. Porque o vírus, no limite, pode atingir todo mundo, mas os anticorpos sociais do combate ao vírus são muito diferentes na pandemia entre os mais pobres e os mais ricos. Eu estou confortavelmente na minha casa, com água encanada, com uma geladeira cheia, podendo trabalhar, porque eu trabalho numa profissão onde o home office é possível. E, portanto, tenho condições de segurança que um dos 13,6 milhões de moradores de favela no Brasil não tem. Porque esse território chamado favela, que é a concentração geográfica de todas as desigualdades do nosso país,
Na favela, 2/3 são formados por negros ou pardos, metade dos lares são chefiados por mulheres, a escolaridade média é menor do que a média da população e, portanto, todas as desigualdades e ausências de oportunidade estão concentradas no território geográfico da favela. E esse território compreende uma população maior do que o estado do Rio Grande do Sul no Brasil. Eu tenho mais favelados que gaúchos no Brasil. Esse território, 46% dos lares não tem água encanada. Eu não estou falando que não tem álcool em gel. Eu estou falando que não tem água encanada. Quando você pega 4, 5, 6 moradores em 20 metros quadrados, a discussão sobre o confinamento e o isolamento social muda de patamar. Sem água encanada, sem internet de qualidade, e que, portanto, não se pode ter o mesmo grau de exigência sobre o que é o confinamento. Quando você aprende nos grandes casos de sucesso do mundo, e talvez a Colômbia tenha alguns casos interessantes de sucesso sobre a redução da desigualdade do ponto de vista espacial e de como tratar, você parte de uma máxima de oferecer o melhor para quem mais precisa. O que isso significa? Que os melhores hospitais de campanha têm que estar próximos das favelas. Que os testes têm que ser priorizados entre os moradores da favela, porque se você não consegue isolar dentro de casa todos os moradores de favela, você precisa garantir que, ao serem obrigados a sair, tenham as condições de proteção mínimas de um lado, mas que você consiga testar e aí isolar as pessoas que estão contaminadas de outro lado. Os anticorpos são desiguais na medida em que metade dos trabalhadores da favela são trabalhadores autônomos. Trabalhadores autônomos que nem contavam com uma proteção efetiva do Estado. Trabalhadores autônomos que não tinham poupança. 81% das mães da favela não tinham dinheiro, um único dia sequer de dinheiro guardado. Quando nós olhamos a fonte original das doações que estão chegando nas favelas, o terceiro setor passa o poder público para isso. Eu estou dizendo tudo isso porque nós precisamos entender a gravidade que a desigualdade econômica traz do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da dignidade e do ponto de vista de toda a sociedade, não apenas daqueles que sofrem com essa desigualdade. Por que eu digo isso? Porque se não for por uma questão de consciência social, se não for por uma questão de valor, que seja por uma questão de inteligência. Quem trabalha acendendo e apagando a luz dos hospitais são os moradores das favelas e das periferias. São esses os trabalhadores que fazem todo o resto funcionar. É óbvio que não é esse o valor. É óbvio que a questão moral e ética precede tudo isso. Mas o apelo que eu faço é que se não for pelo óbvio que é a questão moral, que seja pela questão da inteligência social. Porque nós não podemos subestimar o risco de convulsão social que a desigualdade pode causar, em especial no momento da pandemia. Eu sou pai de uma menina que, na segunda-feira, faz 7 meses. E mesmo tendo todo o privilégio de homem branco, eu não tenho dúvida que eu faria o que fosse necessário para dar comida para minha filha se em algum momento faltasse comida. Eu não acho que na favela seja diferente disso. A questão é que, infelizmente, parcela do poder público acredita que os mais pobres devam ser obrigados a escolher entre morrer de fome ou morrer pelo Covid.
Não me parece justo que a sociedade ou que alguma esfera de governo, e eu tenho certeza que não é isso o caso da prefeitura, mas obrigue essas pessoas a terem que escolher entre qual morte ela vai ter. Isso não é digno. Eu digo isso porque nesse falso polêmica que se dá nos últimos anos, nos últimos 2 meses, entre saúde e economia, polêmica que só existe por conta da desigualdade estrutural do nosso país, desigualdade que é de renda, mas é sobretudo racial e de gênero, e que se expressa territorialmente nas favelas. Culpar essas próprias vítimas por estarem saindo de casa. A única forma de se resolver isso é através de um amplo processo de distribuição de renda e de geração de renda. Não tem saída, porque é a distribuição de renda que corrige as desigualdades históricas a curto prazo. E, obviamente, o acesso à educação a longo prazo. Eu queria terminar, no último minuto que me resta, falando 2 coisas. Em primeiro lugar, lembrando que se tem um território na sociedade brasileira onde o Estado mínimo existe e sempre existiu, são as mais de 7 mil favelas do Brasil. Nesse local, o Estado mínimo existe. É lá que tem a total ausência do poder e das políticas públicas. O segundo, que é a aula básica para qualquer planejamento econômico, é lembrar que mortos não recuperam a economia. A economia só será efetivamente recuperada, e os dados são muito autoritários sobre isso, através da produção, da geração de emprego e do consumo. A regra básica do crescimento econômico é que só produz quem está vivo, efetivamente. E a manutenção das vidas é fundamental no momento em que o nosso país está tendo, e assim como em qualquer outro momento. Não custa lembrar e não custa repetir que quando você enxerga a desigualdade, vê os efeitos que essa desigualdade tem na preservação da vida das pessoas, quando você tem a consciência autoritária dos números, onde mostram a quantidade de famílias que, por exemplo, sobrevivem graças ao aposentado e à renda, a renda da aposentadoria. Fica muito óbvio que ver isso e não fazer nada, ou ver isso e se calar, no atual momento de pandemia, significa ser cúmplice de assassinato. Por isso que é tão importante debates como esse, debates que produzam uma elaboração sobre políticas públicas, a que país nós queremos chegar na próxima década. E eu tenho certeza que na próxima década nós não queremos ter um país tão vulnerável às pandemias como é o nosso país, com anticorpos tão desiguais na nossa sociedade. Obrigado aí pela oportunidade de estar dividindo com vocês um pouco do que a gente tem estudado e pensado sobre a desigualdade no Brasil. Agora, a outra pergunta é para o Renato, de Lúcia Barbosa Oliveira. Como garantir que a igualdade social aconteça mesmo nesse momento de pandemia, se não há vontade política? E a Tamires complementou que não basta apenas vontade política, acredito que também estamos carentes de cobrança social. Renato. Olha, se é possível tirar alguma coisa positiva dessa tragédia que nós estamos vivendo, é que depois de muito tempo de briga, de divisão, depois de muito tempo em que várias pessoas começavam a se questionar efetivamente que país a gente estava construindo, que sociedade estava construindo, a gente está tendo a constatação no processo de epidemia que são nesses momentos que o Brasil mostra o que tem de melhor. Então, eu estou vendo uma generosidade que eu nunca vi. Jogar a luz. Nós vamos divulgar amanhã uma pesquisa nova do Data Favela, que além que mostra que 80% dos moradores de favela receberam uma doação, 51% doaram alguma coisa. Dos moradores de favela. Nós estamos vendo uma mobilização da sociedade civil
que óbvio que não tem o tamanho e o poder de dinheiro e mobilização que o Estado tem, que poderia estar à disposição das pessoas, mas não está. Mas a gente viu uma mobilização gigantesca para isso. Então, a pandemia, de alguma forma, está servindo para mostrar que quem tem generosidade é a maioria dos brasileiros. Que quem defende igualdade de oportunidades é a maioria dos brasileiros. Lembrar que esses valores da nossa sociedade são maioria, não são minoria no Brasil, que a divisão não tem absolutamente mais nada a ver com esquerda ou direita, tem a ver com quem defende o vírus ou quem defende a vida, faz com que a pandemia acabe tendo um marco civilizatório nesse processo. É uma tragédia gigantesca que nós estamos vivendo. Mas é uma tragédia que, de alguma forma, joga à luz as desigualdades e que, eu acredito, vai trazer um tipo de debate para a sociedade que vai, dentro do tema que nós estamos discutindo hoje, talvez garantir que em 2030 a gente tenha anticorpos sociais contra essa desigualdade muito melhor desenvolvidos nas cidades e no nosso país. A solução é de apontar qual é a origem do fundo disso, é ter claro que a questão assistencial é bem diferente do que resolver as crises estruturais que levaram a essa desigualdade. E as crises estruturais você resolve com educação de qualidade e universal, inclusive garantindo mecanismos de cota para corrigir essas desigualdades, que a desigualdade se tem com acesso universal à saúde e com acesso à geração de emprego, renda e capital de giro para a população. E garantindo com que, para terminar, o Estado não amplie as desigualdades, seja pela ausência de serviços básicos, seja pela violência policial. Nós estamos jogando luz. A mobilização de toda a sociedade está jogando luz para essa desigualdade e eu tenho certeza que todos nós aprenderemos algo com isso e não permitiremos que daqui a 10 anos os velhos problemas se repitam.